Essa foi uma grande vitória para a China. A China não apenas não piscou, não se dobrou, não se curvou, mas Trump sim, porque a China provou ao mundo que é a nova superpotência econômica, que os Estados Unidos tiveram que se curvar porque ontem não havia nenhum navio vindo da China para os portos de Los Angeles. Pequenas e médias empresas nos Estados Unidos da América começaram a demitir funcionários. Você começou a ver até mesmo os republicanos reclamando de prateleiras vazias e alta inflação e preços que iriam atingir as prateleiras do Walmart e sites como a Amazon nas próximas semanas. Então, Trump recuou. E sabe de uma coisa? A China não fez nenhuma concessão. Zero. Nada. Bem, pessoal, muito honrado em receber de volta no estúdio Cyrus Jansen. Sean é um americano que tem vivido na China por, acho, mais anos do que viveu nos Estados Unidos. Um empresário incrível, autor de 4 livros. Cyrus Jansen, seja bem-vindo ao programa. Que bom estar aqui, Cyrus Jansen. Este fim de semana é muito importante. Esta é a data de início das relações comerciais entre os Estados Unidos e a China, após Trump lançar as tarifas realmente incapacitantes de 145% sobre a China, que basicamente criou um embargo sobre os produtos chineses que entram nos Estados Unidos. E você já pode ver que Trump está sentindo a pressão nos Estados Unidos da América. Você tem os varejistas como Amazon e Walmart, que foram até ele em busca de isenções. Você viu a Apple, Dell e muitas das empresas de eletrônicos de consumo que foram até ele implorando por isenções. Então, você está vendo medos também nos Estados Unidos da América de que haverá prateleiras vazias nas próximas semanas, porque agora, Cyrus Jansen, não há navios vindo da China para os portos de Los Angeles. É um ótimo momento para falar sobre a guerra comercial atual. É um ótimo momento para falar sobre a economia da China e esclarecer algumas informações incorretas vindas dos Estados Unidos. Então, obrigado por me receber. Não, de forma alguma, Cyrus Jansen. E você abordou exatamente o ponto que eu quero discutir. Eu recomendo fortemente seguir Cyrus Jansen no Twitter, agora chamado de X, para quem quiser uma visão mais aprofundada sobre os seus tweets recentes. Você disse recentemente que, enquanto nos encaminhamos para essa negociação neste fim de semana, se a redução das tarifas significasse que os Estados Unidos da América perderam a guerra comercial de forma decisiva, na sua opinião, qual é a verdade mais mal compreendida sobre a guerra comercial de Trump com a China e como isso prejudicou os Estados Unidos? Bem, está se voltando tremendamente contra os Estados Unidos. Acho que nas próximas 3 a 4 semanas, se Trump não recuar, você verá prateleiras vazias na América. E você vai ver, se não recuar, que a temporada de Natal que está chegando vai ter poucos presentes embaixo da árvore para muitos americanos comuns. Nas eleições de meio de mandato, os republicanos provavelmente perderão se Trump não remover as tarifas, mas acho que você começou com uma ótima pergunta. O que Trump e Scott Bessent, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos da América, estão entendendo errado sobre a China? E eu quero usar a palavra R, ou resolver. Scott Bessent acredita que a China vai se render e se ajoelhar para Trump e os Estados Unidos neste fim de semana sem ter nenhuma carta na manga. Mas os chineses não vão recuar facilmente por causa da palavra R ou resolução. Existem 2 razões para isso, Cyrus. Primeiro, é preciso dar um passo atrás e analisar isso de uma perspectiva histórica. Os chineses passaram pelo que chamaram de século de humilhação nas mãos das potências coloniais e imperiais ocidentais, especialmente os britânicos, mas os americanos, os franceses, os portugueses estavam todos envolvidos, onde eles forçaram a China a se abrir, onde eles forçaram a China a comprar e receber ópio dos britânicos, onde eles forçaram a China a pagar em telhas de prata uma indenização que é cerca do produto interno bruto anual total para os britânicos em impostos, e onde eles forçaram os chineses a desistir de Hong Kong, Macau e outras terras. Então, para os chineses, eles estão vendo isso como um século de humilhação 2.0. O próprio Xi Jinping e o povo chinês estão se unindo e dizendo: nós não vamos nos curvar novamente à pressão imperial ocidental, porque se o fizermos, isso poderia desencadear outra centena de anos pela segunda vez de humilhação. Xi Jinping nunca seria capaz de viver se ele fizesse isso, porque o povo chinês votaria contra ele. Ele quer entrar para os livros de história como a pessoa que resistiu às potências imperiais ocidentais, assumindo o ramo de Mao Zedong, o fundador do Partido Comunista Chinês. Cyrus, lembre-se de que nas democracias liberais e nos Estados Unidos,
O voto confere legitimidade ao governo. Esta é a primeira parte. Para o Partido Comunista Chinês, eles não têm um voto. O que legitima eles é cuidar do cotidiano dos chineses e, mais importante, todo o motivo de sua existência, toda a razão pela qual eles foram estabelecidos nos anos 1920 foi para lutar contra o imperialismo ocidental. Então, Trump e Scott Bessent, a primeira coisa que eles estão errando é que eles não estão entendendo a história. Eles não entendem a palavra R ou resolução de que a China vai reagir mais forte do que eles pensam. Cyrus, a segunda coisa é que os chineses têm muito mais tolerância ao amargo do que os americanos. Os agricultores americanos estão reclamando e exigindo subsídios do governo dos Estados Unidos da América. E eu já falei sobre as Amazons e as Apples do mundo indo à Casa Branca e implorando a Trump. O povo chinês está disposto a enfrentar grandes dificuldades por longos períodos, meses ou até anos. Eles estão até dispostos a passar décadas lidando com dor e pressão para que possam se livrar do estigma do centro de humilhação contra as potências imperiais ocidentais. Sejamos honestos, Cyrus, muitos chineses estavam descontentes com a forma como Xi Jinping e o Partido Comunista Chinês geriram a economia nos últimos anos. Essas pessoas agora estão se unindo em torno de Xi para resistir a Trump, porque elas veem a América como uma ameaça existencial neste momento. Para Xi, Trump é o presente que continua dando. O poder de Xi e o apoio do povo chinês comum estão no auge, o mais alto desde que ele se tornou presidente do PCE. Então, essa é a primeira coisa que eu quero que meus compatriotas americanos entendam. Os chineses não se sentem fracos, eles estão prontos para suportar dor, diferente de qualquer coisa que os americanos já lidaram na memória viva atual. Sean, essa é uma resposta fenomenal. É um tópico muito interessante, especialmente com o que tem sido noticiado no YouTube e nas redes sociais ocidentais. Como você está em Xangai, não sei o quanto tem acompanhado o que está saindo deste lado. O interessante é que existem canais no YouTube que produzem vídeos usando uma voz de inteligência artificial. Todo o vídeo deles é apenas vídeos aleatórios e imagens de arquivo que eles encontram. Canais do YouTube estão afirmando que o povo chinês está se revoltando, com fábricas sendo incendiadas e protestos nas ruas. A economia inteira está prestes a entrar em colapso. A nação inteira como um todo está prestes a entrar em colapso. Mas eu acho, você sabe, em seus tweets e como um empresário que está no terreno na China trabalhando com empresas multinacionais, Sean, eu olho para você. Você realiza mais de 50 palestras principais anualmente em todo o mundo sobre este assunto, sendo uma das vozes mais confiáveis nesse tópico, na minha opinião. Então, gostaria de saber o que realmente está acontecendo na China neste momento? Fale-me especificamente sobre as fábricas, quer dizer, sabemos que as fábricas foram atingidas. Sabe quão ruim tem sido? A produção já está sendo transferida para outros países como parte do processo de recuperação? Como a China está gerenciando sob essa perspectiva, como uma fábrica e trabalhadores e coisas assim? Sejamos honestos, Cyrus. A guerra comercial prejudica tanto a América quanto a China, não é mesmo? As fábricas que exportam para os Estados Unidos estão definitivamente sendo esmagadas agora. No geral, as exportações da China para os Estados Unidos representam 14% das exportações totais. Agora, isso é menor do que 18% em 2017, quando as guerras comerciais começaram, mais 14% ainda é bastante. Então, também tem, você sabe que o que você está vendo são fábricas que geram cerca de 50 mil a 100 mil dólares em receita, pequenas na província sul de Guangdong, realmente em torno de uma cidade chamada Panyu. Eles estão sendo atingidos muito duramente. Muitas fábricas pequenas estão fechando. Muitas pequenas fábricas estão demitindo funcionários. Então, definitivamente a dor. Estima-se que cerca de 15 milhões de chineses trabalhem em fábricas que lidam com exportações para os Estados Unidos. Definitivamente a dor. Porém, a médio e longo prazo, a China leva vantagem. Por quê? As fábricas de médio e grande porte estão mudando de direção. Em vez de se concentrarem nos Estados Unidos, estão tentando exportar para outros países. Os números de abril mostraram que as exportações da China cresceram 8,1% nesse mês. Eles aumentaram cerca de 20%, 25% para a África e um pouco abaixo disso para a Associação das Nações do Sudeste Asiático. Então, o que está acontecendo é que, mesmo que as pequenas fábricas estejam sendo pressionadas, as fábricas médias e grandes estão se adaptando e estão vendendo para o sul global, ou o que eu prefiro chamar de maioria global. Então, a Associação das Nações do Sudeste Asiático agora, na verdade, representa 16% do total das exportações da China.
Eles representam um mercado maior que os Estados Unidos da América. Agora, importante, Xi Jinping, há algumas semanas, ele visitou a Associação das Nações do Sudeste Asiático. Quando foi à Malásia, foi recebido no aeroporto pelo primeiro-ministro da Malásia. Quando ele foi ao Camboja, foi recebido pelo rei do Camboja. E quando ele foi ao Vietnã, foi recebido pelo presidente do Vietnã. Então, o ponto é, Cyrus, que os fabricantes chineses estão encontrando novos padrões de comércio. Eles estão vendendo para a Associação das Nações do Sudeste Asiático, África e Europa. Haverá dor, não me interprete mal, mas haverá muito mais dor chegando aos Estados Unidos se Trump e Scott Bessent não cederem, porque a China é capaz de compensar as fraquezas nas exportações indo para outros países. Agora, aqui está a próxima coisa. Se Trump fosse inteligente, ele teria mirado especificamente na China e construído uma coalizão. Ele teria trabalhado com os canadenses, ele teria trabalhado com os europeus e dito, vamos tentar cercar e conter a China. Ao invés disso, devido aos seus ataques no Dia da Libertação, dizendo que o Canadá deveria ser o 51º estado e que os países da OTAN precisam contribuir mais, ele desapontou os aliados americanos. E então todos esses países estão começando a se mover mais para a órbita econômica da China. Algumas semanas atrás, eu estava na Bélgica dando uma palestra principal. E quando eu estava lá, Ursula von der Leyen, a presidente da União Europeia, que é uma das maiores falcões da China na Europa, disse que não podemos mais confiar nos Estados Unidos. Precisamos forjar novos padrões de comércio com a China. E o que aconteceu na semana passada? Tanto a China quanto a Europa se livraram de todas as sanções sobre think tanks e membros do governo para que pudessem voltar a ter um bom comércio econômico novamente. E há rumores de que a Europa vai eliminar todas as tarifas sobre neves chineses sendo importados para a Europa. Então, o ponto é que você está definitivamente vendo dor econômica, mas a China está preparada para as tarifas. Eles conseguem forjar novos padrões de comércio com países que costumavam ser aliados da América, mas que já não confiam nos Estados Unidos por causa do que Trump e Scott Bessent estão fazendo. Agora, em termos de agitação, não estou vendo nada disso. Como eu disse, né, as pessoas estão apoiando Xi Jinping e o Partido Comunista Chinês porque eles estão cumprindo o que foi mandatado, assumindo o cuidado dos chineses do dia a dia. Houve muito mais agitação durante a era coronavírus. Agora, o que você está vendo, sabe? Eu não quero dizer felicidade, Cyrus, mas há muito mais otimismo nas últimas 3 a 4 semanas na China do que eu vi nos últimos 5 a 6 anos. Este é o momento em que estive mais otimista com a economia desde que a coronavírus começou, porque acho que os chineses estão dizendo que temos a vantagem. Conseguimos afastar Trump. E está muito claro que a China está ganhando a guerra comercial agora. Então, você percebe que os espíritos animais estão retornando. Muitos empreendedores estão me convidando para voltar a investir como anjo. É realmente, você sabe, né? Você está vendo europeus, coreanos, turistas, tailandeses, todos invadindo a China. Você sente que a China está voltando a 2019. Definitivamente não se vê agitação. Que ótima percepção, John. Agradeço muito. É por isso que é essencial termos especialistas no campo, realmente observando a situação de perto. Acredito que um grande impacto dessa guerra comercial foi que a China foi atingida primeiro e fortemente, pois os pedidos para as fábricas chinesas pararam de chegar. Como você disse, havia cerca de 15 milhões de chineses que trabalham diretamente em fábricas que exportam para os Estados Unidos. Então, eles sentirão os efeitos dessa guerra tarifária de imediato, enquanto nos Estados Unidos haverá um certo atraso, certo? As prateleiras das lojas ainda estão cheias aqui nos Estados Unidos. Como você mencionou, esses navios de container estão vazios. Eles não estão vindo para Long Beach, Califórnia, o maior porto dos Estados Unidos da América. O gerente do porto de Seattle afirmou que não há previsão de chegada de cargas nas próximas semanas, o que afetará os Estados Unidos. Acredito que nas próximas semanas os consumidores americanos sentirão o impacto ao se depararem com prateleiras vazias no Walmart. Acredito que é por isso que Scott Bessent e Donald Trump, neste grande fim de semana, estão falando sobre o contato dos Estados Unidos com a China. Acredito que o governo dos Estados Unidos da América sabe que precisa fazer um acordo e terá que encontrar uma forma de contornar isso. A escrita está na parede. Quer dizer, Trump tem um ego muito grande. Quer dizer, essencialmente, você sabe o que você está ouvindo sobre a taxa que isso poderia ser reduzido? Ouvi de tudo, desde reduzir de 145 para 80, 50 e até mesmo 34%.
Sean, se os Estados Unidos da América saíssem repentinamente da reunião na Suíça e reduzissem de 145% para 34%, que mensagem isso enviaria? Ele postou nas redes sociais que deveria ir para 80%, mas deixarei isso para Scott B. Howard Lutnick, o secretário de Comércio dos Estados Unidos da América, apareceu na televisão e disse que poderia cair para 34%. Não se esqueça dos 20% adicionais acrescentados devido ao fentanil. Seja o que for, Scott Bessent e Trump precisam encontrar uma maneira de sair dessa bagunça. Eles entendem que a pressão vai se tornar insuportável para eles politicamente e para os republicanos nas eleições de meio de mandato. Se não chegarem a um acordo e a economia deles cair para 60% ou 50%, o mundo inteiro saberá que a China venceu a guerra comercial. E isso vai tornar difícil para eles fazerem negociações com a Coreia do Sul, com o Japão, com a Europa, com o Brasil, com todos, com os outros 199 países, além do Reino Unido, que não chegaram a um acordo. Afinal, esses outros países dirão que se a China não cedeu, eles também não irão. E assim, Trump e sua arte do acordo é um fracasso gigante. A segunda coisa importante é que se eles baixarem, ninguém em sã consciência jamais realocaria a fabricação de volta para os Estados Unidos. Quer dizer, este é um processo de 2, 3, 5, às vezes 10 anos. Se eles estão voltando para os Estados Unidos da América porque acham que Trump vai pressionar, mas o vem se curvar, vão dizer, sabe de uma coisa? Vamos apenas ficar na China porque lá tem a força de trabalho, tem o ecossistema de manufatura com incentivos fiscais e tem a infraestrutura, ou talvez iremos para um Vietnã ou Camboja, onde é ainda mais barato produzir. Então, eu acho que o Trump realmente se colocou em uma posição muito ruim, apenas do ponto de vista de negociação. Se eu o aconselhasse, diria para reduzir as tarifas para 20% a 40%. Isso permitiria que os consumidores e empresas americanas tivessem um alívio da inflação e dos preços altos. Isso daria a Trump uma saída, mas ainda assim de 20% a 40%. Isso ainda mostraria que ele é razoavelmente forte. Eu diria à China, vamos com 20% ou 40%, mas apenas por 90 dias, pois isso permitirá manter alguma alavancagem contra os chineses. Agora, se eu estivesse aconselhando He Lifeng, o vice-premier que está com o Scott B agora, eu diria o oposto a ele. Eu diria a ele para não fazer concessões de forma alguma. Dá para sentir o cheiro de sangue na água. Os tubarões estão rondando Trump e Scott B. É hora de eles exercerem pressão máxima sobre os Estados Unidos para que Trump e nenhum outro futuro presidente tentem lançar essas tarifas novamente. Cyrus, eu de fato conheço Scott Bessent. Isso é interessante, não é? Um banco de investimentos me levou para encontrar com ele quando ele ainda estava na Soros e eu o aconselhei sobre sua estratégia de investimento para a China. E eu me lembro muito bem dele porque ele é uma das pessoas mais arrogantes, mais ignorantes que já conheci sobre a China. Basicamente, toda a sua tese em 2012, 2013, que foi a última vez que falei com ele, era que a China é um país comunista. O comunismo é mau, então a economia da China nunca vai crescer. Então, ele está olhando para a China não a partir de uma análise pragmática baseada em dados e fatos, mas de ataques ideológicos semelhantes à era vermelha comunista de McCarthy. Ele não acreditava no potencial da China. Se ele tivesse me ouvido em 2012, talvez teria ganhado mais dinheiro. Ele começou 2 fundos de hedge e ambos falharam. Mas o mais importante, ele teria pelo menos visto que a economia da China cresceria nos próximos 12, 13 anos para rivalizar com os Estados Unidos em poder econômico e, francamente, agora político. E como vimos com a Índia e o Paquistão, até mesmo com poder militar, porque grande parte do exército paquistanês tem usado armas de defesa e aviões chineses. Mas, de qualquer forma, estou assustado pelos Estados Unidos, porque amo os Estados Unidos da América e sinto que temos um secretário do Tesouro egocêntrico e ignorante que não entende de história, que vai cometer grandes erros durante o processo de negociação. Ele vai prejudicar a reputação americana sem obter nenhum ganho. Acredito que Trump vai demitir Scott Bessent até o Natal e colocar a culpa de todo o fiasco da guerra comercial nele. E Scott vai ser como outro Rudy Giuliani, outra vítima de se aproximar demais de Trump e se queimar, assim como Elon Musk atualmente com a Tesla e todas as vendas de carros. Aproximar-se demais de Trump acaba queimando as pessoas eventualmente. Sim, essa é uma percepção muito boa, John.
Eu acho que isso realmente nos prepara bem para a nossa próxima mudança aqui, porque o que tem que ser e o que muitos americanos não conseguem entender sobre a China é que eles normalmente olham para isso dessa perspectiva. A China é comunista e nunca vai crescer, só existe um caminho para o crescimento mundial, ser uma democracia liberal. A China desafiou essa visão por décadas, provando ao mundo que um sistema alternativo é possível. Mas eu quero falar sobre os Estados Unidos agora, porque você tweetou que a América está se tornando mais autoritária do que a China. E eu sei que é uma afirmação ousada, mas gostaria que você a desenvolvesse. Quais sinais você está vendo? Você mencionou que teria mais medo das autoridades dos Estados Unidos da América do que das chinesas. Explique isso para a nossa audiência. Só para deixar claro, não sou especialista nos Estados Unidos. No entanto, existem algumas coisas que Trump está fazendo que são muito desconfortáveis. Não sou nunca Trumper, não tenho a síndrome de desarranjo do Trump, prefiro Trump a Biden. Eu não votei no Trump, mas também não votei no Biden e não votei na Harris. Mas aqui estão algumas áreas que realmente me preocupam. São os assaltos nas universidades, são os assaltos ao judiciário. E hoje, Stephen Miller e Trump estavam falando sobre se livrar do habeas corpus. Por quê? Estamos basicamente em uma questão de ameaça à segurança nacional em tempo de guerra. Agora, isso só foi revogado 4 vezes na história dos Estados Unidos. Durante a Guerra Civil foi uma delas, sabe? Eu acho que o problema agora é o Trump e o Stephen Miller, e muitos dos seus conselheiros estão usando questões falsificadas, incitando medo, infladas para conseguir poder. Então, eu sou contra a imigração ilegal, sinceramente. E eu entendo por que o Trump está reprimindo isso. Eu acho que muitos dos ilegais deveriam ser deportados. Isso deveria ser feito de maneira humana, mas eles deveriam ser deportados. O problema, no entanto, é que você não pode dizer que isso é uma ameaça à segurança nacional como se fosse uma guerra. Pé de guerra, por quê? Sempre haverá um pé de guerra. Então, sempre haverá algum tipo de problema nacional, seja um incêndio florestal, seja imigrantes ilegais, seja tensão com outro país. Então, eu acho que o problema é o Trump agora e seus conselheiros estão tentando desmantelar a Constituição, desmantelar o sistema político que fez a América tão grande para ele agarrar mais poder, acabar com o habeas corpus, ou ter Trump concorrendo a um terceiro mandato, mesmo que seja apenas uma piada, é muito perturbador como americano. Agora, eu amo a China. Estive aqui 28 dos 48 anos da minha vida, mas eu acredito firmemente que você precisa ter transições de liderança regulares. Eu acredito firmemente que você precisa ter cheques e equilíbrios dentro do governo, bem como cheques e equilíbrios com o mídia. China. Tem se saído razoavelmente bem nisso. Não é perfeito, sabe, por razões óbvias, mas vejo que eles estão melhorando ano após ano. Por outro lado, Cyrus, vejo que os Estados Unidos, sob Trump, estão regredindo, acumulando mais poder e se livrando das transições e dos checks and balances. E caramba, quando você assiste a uma reunião de gabinete, parece que está assistindo a uma reunião de gabinete da Coreia do Norte, com Pam Bondi, com Marco Rubio beijando a bunda do Trump. É um absurdo, como se não fosse nada que eu já tenha visto antes. Eu ficaria envergonhado se fosse um daqueles membros do gabinete dizendo o quão bom Trump é, como se ele fosse um deus vivo. É realmente constrangedor como americano. Mas eu acho, sabe, a América, antes de Trump, havia muitos presidentes republicanos e democratas que eu não apoiava. Eu não gostava das políticas deles. Mas, no final do dia, eles sempre respeitaram a instituição da presidência. Correto. E tinham dignidade, algo que falta no regime atual. E estou muito preocupado que não apenas, sabe, o mundo inteiro vai olhar para a América com desprezo por gerações por causa disso. Warren Buffett disse que leva uma vida para construir uma reputação, mais segundos para perdê-la. E é isso que está acontecendo com os Estados Unidos agora mesmo. Com certeza, Sean. Também podemos analisar os números na América do Norte. Como você deve saber, muitos canadenses estão boicotando os Estados Unidos atualmente. O turismo no Canadá reduziu drasticamente. Ironicamente, o turismo de canadenses indo para o México disparou absolutamente. Então não é bom para Miami, mas é ótimo para Cancún, e estamos vendo essa mudança dos canadenses. Quase toda a Europa disse: não vamos passar as férias de verão nos Estados Unidos. Portanto, este será um excelente exemplo de como os Estados Unidos serão um pouco mais impactados ao longo do tempo.
Com a chegada da alta temporada de turismo de verão nos Estados Unidos da América, não receberemos visitantes canadenses e mexicanos. Não vamos receber os europeus que viriam e contribuiriam para a nossa indústria de turismo nos Estados Unidos. E muito disso tem a ver com, sabe, como você disse, Donald Trump no dia da libertação, ele não mirou na China, ele mirou no mundo inteiro, sendo muito agressivo e aterrorizando todos os países. Esse conflito com o Canadá, um de nossos aliados mais próximos, é muito difícil de entender, especialmente porque você e eu passamos algum tempo lá. Então é muito, muito difícil ver como americanos, sabe, ver nosso país onde estamos nos tornando mais isolados. É irônico que Trump tenha feito campanha com o slogan América em primeiro lugar, mas agora está se transformando rapidamente em uma América isolada ou uma América sozinha, que é o que essa campanha está produzindo na realidade. Mas é bom para a China, sabe? A China liberou vistos para a maioria dos países da Europa e acho que no total são cerca de 32 países. Então, por 5 anos mal ouvi qualquer europeu em Xangai ou no resto da China. Agora eles estão superlotando, sabe? E também por causa da palavra D ou deflação, sabe? Isso é algo que a China, honestamente, está enfrentando agora. Os preços dos hotéis estão incrivelmente baratos. Os preços da comida nos restaurantes estão incrivelmente baratos. É um dos melhores lugares para turismo agora. E, novamente, Europa e Canadá, eles estão voltando, sabe, para a China, certo? Eu vou dar um exemplo. E esta é outra razão pela qual a China tem a vantagem na guerra comercial. A América não é mais... A China está comprando carne bovina da Austrália, não dos Estados Unidos da América. Além disso, a China não está mais comprando petróleo americano. Eles estão comprando petróleo do Canadá. A China não compra mais soja dos Estados Unidos da América, e sim do Brasil. Então, o que está acontecendo é que a China está forjando relações comerciais ainda mais fortes com todos esses outros países e eles estão abrindo suas fronteiras para o turismo. Por isso, estou mais otimista com a economia chinesa agora do que nos últimos 6 anos. E eu não quero dizer um lingote, porque ainda há muita ansiedade sobre a economia, mas há uma espécie de felicidade que se espalhou pela população chinesa, porque eles veem que a China não está mais encurralada. Sabe, não é como durante o regime de Biden, onde as pessoas se sentiam desesperadas que a China teria que lidar com 20 anos de sanções. Como o Irã. Lidou com isso porque o mundo inteiro se aliaria aos americanos e tentaria conter a China. Muito melhor tempo agora, Cyrus. Com certeza, Sean. E eu quero mudar um pouco para a Índia. Ela é uma discussão interessante, porque geopoliticamente, a Índia sempre tenta se alinhar onde eles têm uma declaração de não alinhamento. Eles buscam se alinhar com a China e os Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, mas também com os Estados Unidos, tentando jogar com ambas as cartas. Eu acho que o interessante é que muitas pessoas disseram a Índia é a próxima China. A Índia vai ser onde a manufatura vai pivotar. Quando a Apple, Tim Cook anunciou que eles vão transferir a produção de iPhones dos Estados Unidos da América para a Índia, muitos afirmaram que isso é uma grande vitória para a guerra comercial de Trump. Não sei o motivo. Achei que estávamos trazendo empregos de volta para a América, não os transferindo da China para a Índia. Mas, sabe, eu acho que você disse, John, é que a próxima China vai ser a China. Gostaria que você comentasse sobre a recente decisão da Apple. Você acha realista que a Apple transfira a produção para a Índia, considerando as recentes notícias do conflito com o Paquistão? Compartilhe sua visão sobre isso. Acho que, puramente do ponto de vista político, faz sentido para a Apple transferir a produção do iPhone para a Índia, para iPhones que serão vendidos nos Estados Unidos. Eles são grandes o suficiente, eles têm o conhecimento para construir esse ecossistema na Índia. E, francamente, eles não querem lidar com ser um tipo de rosquinha política ou uma bola que vai ser atacada o tempo todo nos Estados Unidos e em Distrito de Colômbia, porque, francamente, de muitas maneiras, a Apple é uma empresa chinesa, certo? Toda a sua produção, toda a sua cadeia de valor, exceto o design, é feita na China. Sem a China, a Apple não seria uma empresa trilionária e uma das mais lucrativas das últimas 4 décadas. Politicamente, eles tiveram que se aproximar da Índia. Eu não acho que vai ser fácil para muitas outras empresas fazerem isso, seja na fabricação, porque elas não têm a infraestrutura. Há muita corrupção na Índia. Meus clientes que se mudaram para a Índia, francamente, não se saíram muito bem. Eles tiveram retornos muito melhores em seu investimento quando se mudaram para o Vietnã ou para o Camboja ou até mesmo para o México.
não acho que a Índia vá se tornar um grande ponto de produção, exceto por algumas empresas isoladas como a Apple. Mas há duas coisas nisso. Primeiro, você sabe, a Apple não foi muito inteligente ao anunciar essa mudança para a Índia, porque isso é algo que não tem sido silencioso na China continental. E acho que muitos chineses estão irritados com isso. Eles se sentem traídos por Tim Cook e pela Apple agora. Portanto, é provável que a Apple enfrente dificuldades na China nos próximos 2 a 3 anos. A China possui excelentes celulares que não estão disponíveis nos Estados Unidos da América devido a sanções. Mas, sabe, eu uso um telefone Xiaomi. Sabe, tem a Huawei, tem a Oppo, tem a Vivo. Esses telefones são 30% a 40% mais baratos que a Apple e tão bons quanto, se não melhores. Então, eu acho que isso dá uma desculpa para o consumidor chinês não necessariamente boicotar a Apple, mas dizer, sabe de uma coisa? A Apple não está apoiando a China neste momento difícil. Vamos comprar chinês. E eu acho que isso vai ser um erro para a Índia. Agora, a segunda parte é que você vê essa tensão entre Índia e Paquistão, sabe? E essa guerra que está acontecendo agora, infelizmente, as empresas querem ter um ambiente político estável e pragmático para investir. E a Índia simplesmente não tem isso agora. Se eles estão lançando mísseis no Paquistão, isso simplesmente não é algo que vai dar aos executivos do alto escalão a confiança para fazer um investimento de $5, 10 bilhões na Índia. Eles buscarão um lugar seguro e estável como a China, não é? A China não disparou uma arma fora de suas fronteiras em 40 anos. Algumas observações. Primeiro, a China é a próxima China. Já mencionei isso antes no seu programa. A China é a próxima China. O produto interno bruto médio per capita da China é 5,5 vezes maior que o da Índia. A escala importa. Já disse antes e repito, a 5%, isso é como adicionar uma economia inteira do Vietnã e da Tailândia combinadas. Então, para todos os seus ouvintes, eles vão se cansar de me ouvir dizer isso repetidamente, mas você tem que olhar para a escala. A China é o único país que vai representar cerca de 1/3 do crescimento econômico global, porque a China é a próxima China. Não é a Índia. E eu acho, infelizmente, como você já viu, eles baniram na Índia 8 mil contas do Twitter do exterior, porque estavam falando sobre como a Índia estava perdendo 5 jatos de combate e como eles estão perdendo a guerra. Os mesmos problemas de censura da China existem na Índia, mas a China tem um governo estável e pacífico, ao contrário da Índia. Sean, gostei muito da nossa conversa hoje, pois você sempre nos diz a verdade. Você sempre é muito, muito bem articulado. E eu só quero dizer muito obrigado por todo o trabalho que você faz. Minha última pergunta para você vai ser sobre o seu livro. Quer dizer, você recentemente escreveu um livro chamado The Split. Este é, sinceramente, o melhor livro de negócios. Recomendo fortemente a todos. Sean, muitas pessoas me perguntam, Cyrus, que literatura posso ler para realmente entender a China em 2025? Arikani. Este é o primeiro livro que eu recomendo. Gostaria que você contasse um pouco sobre ele para o nosso público e encerrasse o programa com isso. Obrigado. Agradeço as palavras gentis sobre o meu livro. Você foi a primeira pessoa, além do meu pai, a ter uma cópia do livro. Basicamente, é um guia para ajudar empresas e países a entenderem como lidar com a divisão geopolítica entre os Estados Unidos da América e a China. Como você lucra com a China? Porque mesmo que a China seja próxima à China, não é o lugar para todas as empresas investirem. Então, por exemplo, se você é uma empresa de tecnologia americana, como a NVIDIA, como a Intel, provavelmente não vai querer investir na China agora, porque os chineses, mesmo que queiram comprar produtos da NVIDIA, não confiam que podem comprá-los. E em 2 ou 3 anos ainda poderemos usá-lo, pois eles estão preocupados com sanções, então. O que está acontecendo é a inovação indígena. E essa é a parte emocionante. A China investiu mais de 100 bilhões de dólares no setor de semicondutores. Então, sabe, os investidores devem estar olhando para empresas como SMIC e Yangtze Memory. Essas empresas chinesas estão realmente avançando no que Xi Jinping chama de novas forças produtivas. Então, é em semicondutores, é em naves de empresas como Xiaomi ou Xpeng, é em baterias como as da Kettle ou CATL ou BYD. Então, é realmente um momento muito empolgante para se considerar investir no setor de tecnologia. Então, meu livro é destinado a empresas e investidores para entender onde ainda há oportunidades e onde não há.
E, finalmente, há muitos capítulos analisando o consumidor. Existem cerca de 400 milhões de chineses de classe média agora. Estimo que esse número vai aumentar para 800 milhões nos próximos 5 a 10 anos, à medida que o governo torna a educação e a saúde mais acessíveis para os chineses mais pobres e os salários continuam a crescer. Mesmo que o índice de desenvolvimento econômico esteja caindo, você tem que lembrar, a China ainda é muito uma economia voltada para o doméstico, não é exportação Orientada mais. você ainda está presenciando a geração de empregos e o aumento dos salários. Então, o livro ajuda a entender como você mira nos jovens e nas mulheres chinesas, como você foca na geração de cabelos grisalhos e como você mira na crescente classe média em cidades de terceiro, quarto, quinto nível. Na próxima semana, vou passar a semana na Mongólia Interior, em uma pequena cidade, porque está realmente quente, está em expansão, e vou ser o palestrante principal de uma conferência lá. Fantástico. Sean, muito obrigado pelas suas percepções hoje. Mal posso esperar para lançar este episódio. Muito obrigado. Espero que nossas viagens se cruzem e possamos nos reencontrar, seja em Xangai ou nos Estados Unidos. Obrigado por todo o seu trabalho. Para quem está ouvindo, deixo o link do Sean no LinkedIn, no X, e também um link para a Amazon, onde é possível comprar esse livro. Leitura fantástica, melhor leitura sobre a China em 2025. Então, a todos, muito obrigado por estarem conosco e estamos ansiosos para ver todos vocês em nosso próximo episódio em breve.